Olá, boa tarde. São 4 horas e 42 minutos. Este é o Justiça Agora que está começando. A criminalização da homofobia volta a ser tema no STF na sessão plenária desta quinta-feira. As informações ao vivo com a repórter Carla Lucena. Boa tarde, Carla. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o julgamento que trata aí de duas ações que falam sobre a criminalização da homofobia foi retomado hoje aqui no plenário do STF. Lembrando que o Supremo julga aí duas ações, uma proposta pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT, e também pelo Partido Popular Socialista. Os dois autores, eles alegam que o Congresso Nacional tem sido omisso ao não criar lei que torna a homofobia crime no Brasil. O julgamento hoje era para ser retomado no início com o voto da ministra Rosa Weber, mas o decano, o ministro Celso de Mello, que é o relator de uma dessas ações, ele indicou que recebeu um comunicado do Senado Federal que dizia que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou a substituição do relator de um projeto de lei que torna a homofobia crime na lei de racismo e também a aprovação da inclusão da identidade de gênero na lei Maria da Penha. Ao final desse comunicado, o Senado então pedia a suspensão do julgamento. Foi então que os ministros votaram essa questão. O decano, o ministro Celso de Mello, ele disse que apesar da tramitação desses processos, não seria possível suspender o julgamento, porque ainda é considerada a omissão do Congresso. Ele já tinha reconhecido isso em fevereiro e hoje ele reafirmou que há inércia do Congresso em não aprovar esse tipo de lei. E hoje, então, ele disse que o julgamento deveria sim continuar. Vamos ver. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser tolerada. Não se diga, portanto, que a existência de proposições legislativas em curso de tramitação prejudicaria o normal processamento e a definitiva conclusão do presente julgamento, pois a mera apresentação de projeto de lei não garante, por si só, a certeza de sua aprovação por ambas as casas do Congresso Nacional. Na espécie, mesmo que eventualmente aprovadas as proposições legislativas, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, conforme o caso, ainda assim impor-se-ia sua aprovação pela outra casa legislativa que atuaria no contexto do sistema bicameral, artigo 65 da Constituição, como casa revisora. E olha só, então, após o voto do relator, o ministro Celso de Mello, também votou o relator do outro processo, o ministro Edson Fachin, e a maioria do plenário decidiu seguir, sim, o julgamento. O placar foi de 9-2, porque os ministros Marco Aurélio, o presidente do STF, e o ministro Dias Toffoli, eles votaram para suspender o julgamento diante desta novidade de continuidade de tramitação dos projetos no Congresso Nacional. Portanto, após o intervalo, o julgamento dessas duas ações ela vai seguir aqui no plenário com o voto agora sim da ministra Rosa Weber no mérito dos dois casos. E você quer saber como ficou o resultado dessa sessão? É só assistir ao Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. O Ministério Público Federal faz novo pedido de informações à Avianca sobre assistência material a passageiros. Isso por conta dos constantes atrasos e cancelamentos de voos. Esse é o segundo pedido de informação do Ministério Público Federal à Avianca. O MP deu um prazo de 10 dias para que a empresa informe se está prestando a devida assistência aos passageiros, como alimentação, comunicação, hospedagem, reacomodação em outro voo ou de outra companhia, reembolso nos casos de cancelamento ou atraso de voos, como determina a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil. No primeiro pedido de informação, o Ministério Público quis saber sobre as providências tomadas pela empresa e também pela Agência Nacional de Aviação Civil para evitar prejuízos aos consumidores. Nesse primeiro pedido de informação, a empresa informou que está indenizando os passageiros e realocando as pessoas em outros voos de outras companhias. Nesse caso, a empresa agora vai ter que complementar essas informações enviadas com detalhes sobre o cumprimento das regras de assistência material. O Justiça Agora termina aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.